estamos lendo, né, na madrugada, estamos trabalhando este livro. Para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Amós, e vamos ler o verso 9, o capítulo 9, no verso 9. Quem achar primeiro aí pode ler para a gente, por favor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Oremos. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela oportunidade de abrirmos a tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito seja o nosso guia neste momento e em todos os momentos da nossa vida. Abra o nosso entendimento, ilumine o nosso ser, para que o que aprendermos aqui possa ser colocado em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, Amém. Amós traz para nós aí um verso muito interessante, e esse verso tinha a sua ocorrência direta com Israel, com o povo de Israel. É um verso que a gente pode tirar algumas lições interessantes, e a gente pode ver como era feito o processo de colheita e limpeza do grão, digamos assim. Hoje em dia, quando a gente vê os processos de colheita, a gente não consegue enxergar mais isso, porque as máquinas modernas, elas fazem todo o trabalho. Mas é muito interessante esse processo de peneiramento, onde se coloca o grão junto com a palha e se joga esse grão para cima para que o vento possa levar a palha e o grão caia de volta na peneira. O processo de retirada da palha, ela pode durar muitas vezes. Ela pode ser, você pode ter que jogar essa peneira várias vezes os grãos para cima para que a palha saia. E Amós utiliza essa metáfora para falar sobre a sacudidura, né? Sobre sermos peneirados para que a palha saia do meio do grão. Ellen White, em uma carta, a carta 46 dela, lá de 1887, ela usa esse fenômeno também para a nossa vida espiritual. Ela diz que haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Só que para nós enxergarmos essa questão da sacudidura, se é um tema bíblico ou qual é o evento dele nas nossas vidas, a gente precisa enxergar isso na Bíblia. O processo de estudo de uma disciplina, de um assunto, ele precisa começar primeiro com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e é nela que a gente precisa encontrar todo o nosso amparo, o nosso alicerce para uma doutrina ou para um novo ensino. Então, como eu falei, Ellen White escreve muito sobre essa sacudidura, mas eu preciso enxergar isso na Bíblia. O primeiro ponto meu é ler a Bíblia e enxergar isso lá. E é muito interessante que a sacudidura, ela acontece sim. Ela acontece com o povo de Deus no Antigo Testamento, mas ela é muito clara no capítulo 6 de João. Eu convido você para dar uma olhadinha nesse capítulo. Esse é um capítulo que fala sobre a multiplicação ali dos pães e peixes, que você conhece bem a história. E é muito interessante os versos 14 e 15. Vou pedir a Mário que leia para nós de novo, por favor.
E leia agora o capítulo 14, o verso 14 e o verso 15 do capítulo 6 de João. Vendo, pois, 14, São João 6. São João 6, verso 14 e 15. Peraí que chegou o adorador da madrugada, que já chega derrubando tudo. Esse gato é terrível, rapaz. Peraí, pastor, só um instante. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Capítulo 6 de João. É isso mesmo, está certo. Pronto, ok. Então nós vimos aí o verso 14, os homens viram os milagres e sinais que Jesus fez, e no verso 15 é dito que eles queriam fazer dele rei. Ellen White fala lá no Desejar Todas as Nações que os primeiros que gostariam de tornar Jesus rei eram os discípulos. Mas o verso termina dizendo que Jesus se retirou dali. O verso paralelo dos evangelhos sinóticos, tanto de Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos, vai dizer que Jesus proibiu eles de continuarem ali, enviou para outro lugar e ele se retirou para o monte. A pergunta é, por que as pessoas queriam fazer Jesus rei? O verso 14 responde para a gente, né? Pelos sinais. Ora, Jesus transformava poucos pães e poucos peixes em comida para uma multidão. A Bíblia diz ali 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus curava as pessoas não morriam. Então imagina, você ter um rei que te cura e te dá pão. Era tudo o que eles queriam, tudo que eles sonhavam para a vida deles. E aí eles começam a procurar Jesus e Jesus vem agora com um discurso diferente. Jesus vem com o discurso do pão da vida. Capítulo 6 de João, Jesus vai falar muito sobre isso, sobre ele ser o pão da vida. E no final do discurso daquela multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, sobram apenas 13 pessoas. O verso 67, Jesus pergunta para os discípulos se eles também não querem ir embora como os outros. Então sobrou Jesus e os discípulos. Esse é uma primeira sacudidura na história aí da igreja moderna no Novo Testamento. Um outro evento que a gente sabe muito bem é o Grande Desapontamento, lá de 1844. A gente pode chamar isso de sacudidura também. Um movimento mundial, um movimento que pregou sobre a volta de Jesus e multidões aceitaram, e eles esperavam a volta de Jesus ali para o dia 22 de outubro de 1844, e essa volta não aconteceu. E isso levou muitos a se afastarem dos caminhos de Deus. Você sabe pela história da igreja que aquele grupo milerita, ou grupo dos adventistas que esperava a volta de Jesus, ele se dividiu em várias ramificações. E desse grupo, um pequenino povo, cerca de 7 pessoas, 7 homens, começaram a estudar o porquê, foram para a Bíblia e daí nasceu a nossa igreja. Então, sacudiduras já aconteceram na história, é bíblico, está acontecendo e vai acontecer com mais força nas nossas vidas. Por isso, eu gostaria de responder uma segunda pergunta, né? Quando e com quem ocorrerá a sacudidura? A primeira foi se ela já tinha acontecido alguma vez na Bíblia ou na história. A gente viu aí pelo menos 2 casos bem reais. E quando é que ela ocorre? Tem gente que tem ideia que a sacudidura só vai acontecer no tempo do fim, quando vier o decreto dominical.
mas você e eu conhecemos muita gente que tem saído da igreja por muito menos do que isso. Então, a sacudidura, ela ocorre de duas maneiras. Ela ocorre tanto para indivíduo, um indivíduo sozinho, digamos assim, quanto para grupos. Ellen White, em seus escritos, fala que Tiago White, Uriah Smith, Ken Wright, todos esses foram sacudidos. Tiago White e Uriah Smith, graças a Deus, não caíram, mas Ken Wright, por exemplo, caiu. Ellen White também escrevendo fala que essa sacudidura ela vai atingir também grupos grandes do mundo todo, por exemplo, vai ser sacudido com as trombetas, as últimas pragas. O povo adventista ele é sacudido e o ministério adventista também é sacudido. Na revista Review and Herald, de 11 de setembro de 1888, ela diz assim: muitos demonstrarão que não são um com Cristo, não estão mortos para o mundo para que possam viver com ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Falando sobre os pastores, ela diz assim: dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem mais fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Testemunhos para o Ministro, página 409 e 411. Quando é que ocorre a sacudidura? Ela aconteceu no passado, ela está acontecendo no presente e ela será muito mais forte no futuro. 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguição. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 547 e 548, ela diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedece a seus mandamentos por palavra e ação. Já em Testemunhos, volume 5, página 81, ela diz assim: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese e dizer para você algo interessante. Tem muita gente dentro da nossa igreja que pensa que a chuva serôdia será um processo de transformação no tempo do fim e que nós podemos viver do jeito que quisermos agora e que no tempo do fim a gente será salvo. Essa chuva vai vir de Deus e nós seremos transformados. Queria dizer para você que pensa dessa forma que a chuva já está caindo, muitos estão sendo reavivados e às vezes você não está nem percebendo. Porque o nosso caminhar com Deus não é um caminhar no futuro, mas é o caminhar de hoje. E tem muita gente que pensa que no tempo do fim ele será salvo só porque guarda o sábado. Eu gostaria de dizer para você que se você não tiver um relacionamento com Deus hoje, no tempo do fim, você não terá. Porque se você não consegue amá-lo em tempos de paz, imagine em tempos de guerra. Ou nós nos aproximamos de Deus hoje e vivemos com Ele de maneira honesta, de maneira franca e com relacionamento de amor, ou no tempo do fim nós cairemos. Por que eu digo isso? Eu sei que tem muitos pais, mães aí no grupo, e se eu perguntasse para vocês por quem você daria a sua vida, com certeza você pensaria, pelo meu filho. E eu perguntaria por quê? E você responderia, não, porque eu o amo. Então eu concluiria que você só dá a vida por aquele que você ama. E no tempo do fim, se você for chamado a dar a vida por Deus, você só dará se você o amá-lo de verdade. Então não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos nós. A marca da besta não será recomendada. E se você não está nem aí para Deus hoje, não
não tem um relacionamento com ele, não está disposto a pagar o preço hoje, no tempo do fim é que você não estará mesmo. Então, isso responde para nós, para quem sobrevirá a sacudidura e quando ela virá. A gente viu aí que ela aconteceu no passado, ela está acontecendo no presente e ela será ainda mais forte no futuro. Mas quais são as causas que levam à sacudidura? E eu listei aqui pelo menos 6 causas. A primeira causa é a verdade. Quando a verdade é apresentada, nós somos sacudidos e podemos tomar uma decisão a favor dela ou contra ela. A segunda coisa que causa a sacudidura é a perseguição religiosa. Talvez aqui no Brasil a gente não sinta muito isso. Às vezes tem algumas cidades onde o catolicismo é forte, outra religião é forte, a gente é atingido, mas no mundo tem muita gente que não pode nem ter uma Bíblia, não sei se você sabe. E elas são perseguidas realmente. E muitos abandonam a fé por não aguentar essa perseguição. A outra forma que nós somos sacudidos é o sofrimento. Testemunhos para Ministros, página 411, Ellen White diz assim para nós: mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio, o joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram, a seara do trigo tornou-se cada vez menor, e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Também outras formas de nós sermos sacudidos é negarmos a profecia, negarmos o espírito de profecia, os testemunhos da nossa profetisa, da serva do Senhor, os falsos ensinos e os enganos satânicos. Testemunhos para Ministros, página 112, Ellen White diz para nós que, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Conhece alguém que é levado pelos ventos de doutrina? Todo dia sai uma nova marca da besta, um novo chip, uma nova ideia, e muitos são arrastados por essas ideias, e inclusive querem colocá-las dentro da igreja. Mas nós sabemos, nós somos o povo de Deus, nós sabemos qual é a marca de Deus, qual é o selo de Deus, qual é a marca da besta. Então não se deixe levar por essas pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. Testemunhos, volume 4, página 211, diz que o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra o seu esforço até lançá-la em rebelião aberta, que se torna irremediável e termina em destruição. Então, Ellen White faz aqui uma escada. Ela diz assim: primeiro as pessoas começam a duvidar do espírito de profecia. Depois elas começam a questionar os nossos pontos da fé, as nossas doutrinas, as nossas crenças, e por fim elas começam a criticar e a não acreditar nem na Bíblia. Alguém colocou aqui: não havendo profecia, Márcio Azevedo, o povo se corrompe. Então, exatamente. Mas o que é um profeta, né? Um profeta é nada mais, nada menos do que alguém que quer que o povo de Deus volte para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então, se você nega a eficiência do profeta, depois nega a fé ou as doutrinas da sua igreja, por fim você vai negar a própria Bíblia. É essa a escada descendente e o descrente sobe quando ele sai dos caminhos de Deus. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é: por quê, né? Por que Deus utiliza a sacudidura? O que ele quer?
O que ele quer nos mostrar através da sacudidura? Eu enxerguei pelo menos duas coisas. A primeira coisa que Deus quer é a purificação da sua igreja. Atos dos Apóstolos, página 9, diz que a igreja é instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja a quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo e pela igreja será, a seu tempo, manifesta mesmo aos principados e potestades nos céus, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Então, a primeira coisa, o porquê da sacudidura, é que a igreja de Deus é a menina dos olhos de Deus. Ela foi colocada no mundo para refletir o amor e o cuidado de Deus para com os de dentro e para com os de fora. Então, se você está na igreja de Deus e não representa a Deus, não reflete o caráter de Deus, ele não pode deixar que você continue nessa igreja, porque essa igreja é a manifestação do Deus desta igreja. O primeiro motivo para essa sacudidura é purificar a igreja, que a igreja seja o representante de Cristo, seja o reflexo de Cristo nesse mundo. Testemunhos, volume 5, página 81, diz que o conflito é entre Deus, entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A segunda coisa que Deus quer, através da sacudidura, é revelar quem são os fiéis dele. Levante-se a oposição de novo, exerçam o domínio e o fanatismo e a intolerância, acendam-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. O Grande Conflito, página 602. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado à hora 11ª. Há muitos com que o Espírito de Deus está lutando. O tempo de juízos destruidores da parte de Deus é tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se eternecerá, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouviram a verdade pela primeira vez. Então tem um trechinho interessante nesse capítulo aí, que é: a igreja não cairá. Por que ela não cairá? Porque a mesma quantidade que sair será a mesma que entrará. Quem perde é aquele que sai. Eu costumo sempre dizer, quando eu prego sobre a volta de Jesus, que a volta de Jesus ela é certa. Você querendo ou não, mas ele te dá a possibilidade e a oportunidade de participar nisso. Que você escolha estar com ele, porque o peso da glória é muito maior do que o peso deste mundo, ou as coisas deste mundo. Eu gostaria de concluir dizendo para você que a sacudidura existe para purificar a igreja. Essa é a menina dos olhos de Deus, e que ela existe para demonstrar quem realmente ama e tem relacionamento com Deus. Eu usei João 6 para mostrar para vocês que já teve uma sacudidura na Bíblia, e gostaria de terminar com os versos 67 até o 69. O meu tempo está acabando aqui, deixa eu fazer só um resumo rápido. Jesus, então, pergunta para Pedro e para os discípulos, né? Vocês também não querem ir embora? E Pedro, assumindo a palavra, vira para Jesus e diz assim: para onde nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essa possa ser a nossa resposta também para Jesus nesta manhã.
Talvez ele esteja perguntando para cada um de nós, para o Mário, para a Simone, para a Valéria, para Dalgivane, para a Gleice, para a Rejane e Egídio, meus amigos queridos, para a Cristiane, enfim, para cada um de nós. Jesus está perguntando nessa manhã, e aí? Não querem vocês também ir embora, largar esse caminho que é apertado, que é cheio de pedras, que tem dificuldades? Qual será a sua resposta? Será como a multidão que não enxergou essa verdade, que só queria em Jesus milagres e alimento, e torná-lo rei por causa disso? Ou será que você tem enxergado em Jesus a vida eterna? É aquele que tem a palavra da vida eterna, o Cristo, o Filho de Deus, que vale a pena viver e, quiçá, até morrer por ele. Então, esse é o meu apelo para você nessa manhã, que você possa responder a essa pergunta que Jesus te faz, sabendo que até o querer e o executar não pertence a você, mas se você deixar, Deus vai fazer morada e te transformar, para que você resista a tudo, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida, esse é o amor de Deus por mim e por você. Qual será a sua resposta? Que você possa orar a Deus neste momento e dizer para Ele a sua resposta. Tem algumas pessoas que estão me perguntando aqui sobre o texto. Eu tenho sim o texto escrito aqui da mensagem. Se o Mário quiser, e eu não sei se eu tenho opção aqui de carregar, eu vou colocar para vocês e vocês podem baixar aí a mensagem e fazer um bom uso dela. Então, Deus abençoe vocês. Eu não sei se eu termino aqui com oração, ou o Mário, mas que Deus seja com vocês. Ok, pastor Júnior, muito obrigado. Já já o senhor vai fazer as considerações finais e a sua oração. Muito esclarecedor. Só dizendo para você o seguinte, tem gente que pergunta assim, né? Sim, ou talvez a sua pergunta foi essa. Como é que eu vou sobreviver a essa sacudida? Paulo responde para nós, da mesma forma que vocês foram convertidos a Cristo, nele andai. Então, a melhor forma de você enfrentar a sacudidura, esperar a volta de Jesus, não ser pego de surpresa, é você viver um cristianismo pleno hoje. E esse cristianismo pleno, a gente divide ele em três partes, que você conhece bem: comunhão, relacionamento e missão. Se você praticar essas três coisas, tenho certeza absoluta que sacudidura nenhuma vai te tirar da igreja e que a volta de Jesus para você será uma volta tranquila. Ele pode vir o dia que vier, você vai estar preparado para a volta dele. Então, seja um cristão genuíno hoje, viva o relacionamento, a comunhão e a missão, e você vai estar preparado. Amém. E, acima de tudo, que Deus seja louvado. Amém. Orar? Vamos sim, pastor. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que nos dá de, nesta manhã, estarmos reunidos para louvar, engrandecer e adorar o teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor chamou a tua serva, a profetisa Ellen White, para encaminhar a tua igreja de volta para a tua palavra nesse tempo do fim. Obrigado porque também ela escreveu sobre o preparo que precisamos ter para estes momentos e que possamos dar ouvidos à instrução dela e à tua palavra e ao teu Santo Espírito que quer nos guiar, quer habitar em nós e quer direcionar a nossa vida. Nesta manhã, Pai, nos batiza com teu Santo Espírito, nos guia segundo a tua vontade e tira do nosso caminho tudo que tem atrapalhado a nossa vida, o nosso ser, de sermos plenos em Ti. Retira todos os pecados, anseios, tentações, tudo que nos separa de Ti, Pai. E nos ajuda a termos comunhão contigo, relacionamento com o Senhor e com as pessoas, e missão
de salvar aquele que ainda não te conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos, queridos. Sinta-se abraçado, um grande abraço, um ótimo dia para vocês. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Pastorzão, muito obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.